Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer com vocês a lancheira do Bernardo, que tem 12 anos e não curte muito mais firula. E vai ser uma lancheira sem glúten, porque o leite ele já consome, o glúten ainda não. Então vamos começar pelo pão de queijo. A primeira coisa que você vai ter que fazer é levar ao fogo a água junto com o óleo. Aí quando começar a pipocar com cuidado, você vai jogar aí por cima do polvilho. E com uma colher, porque tá bem quente, você vai mexer até virar uma farofinha assim um pouco mais hidratada. Não fica uniforme, mas você vai ver que vira uma farofinha assim, sem parecer que o polvilho tá todo seco. Só para lembrar que eu sempre deixo as receitas aqui embaixo no box de informações, e essa aí especificamente eu tripliquei, porque eu queria aproveitar que eu já tava fazendo pão de queijo para fazer bastante. Então, as medidas ali no box de informações estão 1/3 disso aí que vocês estão vendo no vídeo. Aí eu fiquei mexendo essa mistura do polvilho com água e com óleo durante mais ou menos uns 50 segundos e já botei o ovo. A receita original pede por um ovo só, mas como eu tripliquei, eu tinha que botar 3 e achei melhor ir acrescentando um de cada vez para ir agregando normalmente e não ficar um lado da massa muito seco. Aí eu fui mexendo essa farofa até ficar o mais uniforme possível para já botar o leite. O que acontece? Como eu botei o leite gelado, teoricamente já daria para meter a mão nessa massa e ir mexendo com a mão, porque ela é um pouco resistente, o amido deixa ela bem resistente, é um pouco difícil de mexer com a colher. Só que se você botar a mão, essa massa é muito grudenta, então eu prefiro fazer com a colher toda ela, por mais que precise de um pouquinho de braço, para não perder muita massa na hora de limpar a mão. Na hora de separar os ingredientes, eu me esqueci do sal, mas tem que botar sal, senão não fica bom o suficiente. Eu fui no olhômetro aí, mas deu tudo certo, ficou super bom. Então, depois de botar todos os ingredientes, vocês vão ver que a massa puxa um pouco, tá vendo aí no vídeo? E é disso que eu tô falando, que precisa ter um pouquinho de braço, ou pelo menos um pouquinho de paciência pra ir devagar e não ficar cansada. Mas depois disso é só acrescentar o queijo. Vai aparecer bastante queijo, porque eu tripliquei a receita. E na receita original pede por queijo Minas padrão, aqui a gente não acha. Então eu fui o mais próximo possível e coloquei parmesão ralado mesmo, que a gente coloca em massa. Aí depois de botar o queijo na receita, a massa piora um pouquinho, ela fica um pouco mais resistente. Mas é só ir devagar e misturando o que você acha que tá mais seco. O negócio é que não dá pra deixar nenhum lado do polvilho seco, senão o pão de queijo não vai formar direitinho. Então vai mexendo, vai com paciência. Depois que eu mexo, eu acho que já não vai dar mais pra fazer mais nada. Eu espalho um pouco essa mistura nessa tigela, porque eu vou levar à geladeira pra deixar uma meia horinha, porque aí o polvilho absorve tudo e a massa muda um pouquinho de textura. E aí já dá pra enrolar as bolinhas do pão de queijo sem ter que botar óleo, manteiga, nada na mão, porque a massa ela já fica mais sequinha. Aí fica ideal. Como dá pra ver aí no vídeo, já a massa não tá mais grudando na mão. Então agora é só fazer as bolinhas, vai da preferência de quem estiver fazendo pão de queijo. Eu vou fazer de 2 tamanhos, um pouquinho maior para mandar para as crianças maiores que comem mais, consequentemente, né? E um pouquinho menor para mandar para as crianças menores que podem até comer mais pães de queijo, mas eu só não quero fazer muito grande para não arriscar que eles deixem metade, por exemplo, na lancheira, entendeu? Esse é o tamanho do pão de queijo maiorzinho que eu vou fazer. Para as crianças menores vai ser um pouquinho menor. E o que eu vou botar aí do lado é um papel manteiga, porque eu vou fazendo esses pães de queijo, vou botando nesse papel, porque depois eu vou levar para congelar nesse papel manteiga, sem tampa, sem nada, no freezer. Porque se você congelar os pães de queijo frescos assim, eles vão grudar um no outro e vai ser um caos para assar depois. Então eu vou congelar eles separadinhos, e aí depois que eles estiverem congelados, 1, 2 horas depois que eu deixei no freezer, eu tiro isso e coloco tudo dentro de um ziplock. O que facilita super, né? Porque você pode abrir o ziplock, tirar os pães de queijo que você quiser na quantidade que você quiser e depois devolver tudo pro congelador. E eu sei que vão perguntar por que eu tô apertando a massa do pão de queijo antes de enrolar, e eu comecei a fazer isso pra não ficar muito ar dentro do pão de queijo na hora que assa, então ele fica bem compacto. Sobre o rendimento da receita, eu não vou ter como dessa vez falar ao certo quantos pães de queijo dá pra fazer com cada receita, porque, primeiro, eu sempre faço de tamanhos diferentes. Às vezes eu faço uns bem grandes, assim, parecendo de cantina de escola. Às vezes eu faço uns pequenininhos pra congelar. Mas nesse dia eu ainda tirei massa antes de começar a enrolar com vocês pra fazer pro lanche de manhã aqui. E não fiz todos na mesma hora. Depois eu ainda usei pro lanche da tarde, então eu não fiz bolinha com todos aí durante o vídeo. Eu comi antes, eu comi depois, e tiveram esses daí que a gente congelou e usou pra lancheira, que vocês vão ver daqui a pouco. Não sei quantos deram ao todo. Resposta: deram muitos pães de queijo. Quando eu fizer a receita de novo, eu venho aqui no box de informações e coloco quantos que dá pra fazer de quantos gramas, tá? Mas no momento não tem essa informação. Como eu falei, eu não enrolei a massa toda, fiz uns pães de queijos maiores, uns menores, e agora, desse jeito aí, vai pro congelador. Agora sim, no dia de montar a lancheira, eu deixo o forno pré-aquecido a 180 graus e vou tirar aí a quantidade suficiente para fazer 4 lancheiras. Lembrando que Bernardo e Tomás vão levar pães de queijos maiores e a Nina e o Bento menores para eles não desperdiçarem. Como eu disse, essa opção de lanche é super prática, por isso que quando eu faço, eu triplico
quadruplico a receita pra já sujar o que tem que sujar de uma vez e depois só congelar. Demora 20 minutos pra fazer o pão de queijo. Quando eu acordo atrasada ou não sei o que fazer ou tá no final da semana e não tem muita compra em casa, é muito prático ter isso no freezer. Eu levo o pão de queijo congelado mesmo pra assar e deixo 20 minutos virando na metade do tempo. Se você quiser mais douradinho, deixa mais um pouquinho, mas fica prestando atenção porque ele doura muito rápido também pra acabar não queimando. Antes de botar os pães de queijo na lancheira, eu vou deixar descansando nessa grade, porque eles estão bem quentes. Se eu botar direto na lancheira e fechar depois, eles vão suar, então vai ficar tudo meio molhado, assim, vai ficar numa textura esquisita. Então eu vou deixar aí secando só alguns minutinhos, secando não, né? Esfriando só alguns minutinhos nessa grade pra dar uma esfriada e eu poder botar na lancheira. O pote da lancheira em si é esse de inox. Eu fui ver outro dia, ele tem 1,4 litros de capacidade, que é um tamanho bom, tá? Para uma criança grande ou para um adulto. Aí vem com essas duas divisórias. E aí eu vou dividir porque eu vou botar pão de queijo de um lado e frutas de outro. A primeira coisa que eu vou fazer é botar esse papel para absorver qualquer coisa que saia do pão de queijo, que aí fica até mais fácil de lavar depois. E eu tava pensando, eu vou botar acho que 6 pães de queijo, é uma quantidade boa, tá? Porque eles lancham na hora do intervalo deles. Muita gente já me perguntou isso no Instagram, porque que pouca comida pros mais velhos e tal, pros mais novos até. Aqui, a gente tá morando em Roma agora, eles dividem a hora do lanche com a hora do intervalo, do recreio. Então tem que competir com o futebol. Eles não vão ficar o intervalo inteiro comendo, não adianta eu mandar muita comida. Capaz que sobre comida pra eles poderem brincar do que eles realmente comerem tudo que eu mandei. Então eu mando uma quantidade, vou testando, né? Eu acho que 6 pães de queijo tá bom. E vou botar fruta e um doce também. E aí ficou assim, não sei se dá pra ver muito bem o tamanho dos pães de queijo. De fruta pra acompanhar, vou botar uma que o Bernardo, ele especificamente gosta bastante e que não faz sujeira, que é uva. Essa é aquela uva sem caroço. E também não precisa mandar gelo quando mandar essa fruta, que tá frio, tá mais ou menos 3, 4 graus. Então não preciso mandar gelo com essa lancheira, não vai deixar o pão de queijo gelado. Não vai ficar quentinho também, né? Mas não vai deixar gelado. E a uva é prática, porque se ele não comer na hora do lanche, ele pode ir comendo ao longo do dia. Aí, do lado da uva, eu fiz um brownie esse final de semana e sobraram alguns pedacinhos. Então vou mandar um pedaço de brownie pra ele também de lanche, que aí ele pode comer na hora do lanche de manhã ou de tarde, se ele tiver algum tempo, ou depois do almoço, tá? Me perguntaram, o almoço dele é da escola, mas os lanches, ou o lanche da manhã, que é o que ele come normalmente, a gente que monta. Então é isso. Antes de botar na lancheira, eu vou botar junto também uma tangerina. É uma fruta que eu acabo mandando todo dia, mas não é sempre que ele come, não, tá? Normalmente ele tá comendo quando eu chego pra buscá-lo. Então ele não come na hora do lanche. Então, vamos ver se o Bernardo... Você gostou da comida? Sim. Ó, comeu tudo. Aqui era pão de queijo. Aqui era o brownie. E aqui eram as uvas. Ah, tava bom? Sim, muito. Então, você comeu tangerina? Sim. Então, é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Pode se inscrever aí no canal. Vou deixar. O chá? Ah, essa não mandei chá. Vou deixar. Ah, então tá. Então chá também. Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau.